E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar sobre o quinto dia de 40 dias com propósito, né? E qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, né? Lembrando que a gente não veio a esse mundo por acaso, nós fomos desenhados para ser co-herdeiros com Cristo e que nós temos um objetivo, tanto terreno quanto celestial. E qual é o objetivo? Qual é o seu propósito, né? O que é a vida para você? Como é que você enxerga a sua vida? Hoje a gente vai falar sobre enxergue a sua vida com os olhos de Deus, com os olhos do seu Criador. E aí eu vou pedir para você fechar os olhos nesse momento e imaginar a sua vida, né? Como se fosse um desenho, como se fosse uma imagem. E defina ela com uma única palavra, aqui ó, na sua cabeça. E aí eu vou te perguntar, qual foi a imagem que veio à sua cabeça? Qual foi a palavra que veio à sua cabeça? Geralmente quando a gente pensa nessa imagem, é uma imagem que ela metaforicamente representa a nossa vida. Não como ela é de verdade, mas como nós desejamos que ela seja. E isso interfere diretamente em como nós vivemos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você pensa na sua vida, como pergunta assim, o que é a vida para você? A vida para mim é uma corrida. Você pode parar para analisar que você faz as coisas muito correndo, você faz as coisas sempre com pressa, tá sempre querendo acelerar o passo, ser o primeiro a entregar as coisas, enfim. Quando a gente fala assim, a vida é um jogo, pode perceber que você tem uma vontade imensa de estar vencendo o tempo todo. Você não aceita muito bem perder, né? A vida é uma jornada. Ou a vida é... Como é que fala? Uma maratona. E aí você se prepara, você precisa ter força, você precisa ter resistência, então você está sempre buscando isso, buscando resistência. Essas palavras, mesmo que inconsciente, elas levam a gente para a dimensão do nosso desejo, né? Para a dimensão do que a gente está imaginando dentro da gente. A imagem, às vezes uma imagem de uma coruja que leva a sabedoria, e aí você está buscando sempre estar estudando, enfim. E isso não é adivinhação, não. Isso é o que a mente retrata mesmo. A nossa mente retrata o que a gente deseja e ela busca, o nosso cérebro busca trabalhar em prol daquilo que a gente está desenhando para ele. Aquilo que a gente está dizendo para ele que a nossa vida é. As pessoas buscam representar isso de alguma forma, por exemplo, através de vestimenta, através de figuras, através de tatuagens, de ornamentos, do carro, enfim, tentando representar o que a vida é para elas através de materiais ou de físico. Mas se a gente voltar a nossa vida para o espiritual, não como as pessoas vivem, mas como elas deveriam viver, substituindo esse pensamento trivial de que a vida é uma corrida, de que a vida é uma luta, né, entre outras coisas, pelo pensamento bíblico que fala assim, que nós não somos deste mundo, mas que nós somos para a glória de Deus. A gente permite que Deus transforme a nossa vida por meio de uma completa mudança na mente. E como é que isso acontece? Quando a gente conhece verdadeiramente a vontade de Deus para cada um de nós.
A Bíblia, ela reflete a nossa vida na Terra como um teste. A gente percebe isso, um teste para mudança de caráter, de comportamento e de força. Meu pai costumava dizer que o soldado se forja no furor da batalha. É como se a vida fosse o furor da batalha para forjar o soldado que somos nós. A gente vê isso claramente no exemplo de Adão e Eva, né? O que acontece? Adão e Eva, eles estavam no Éden e lá no Éden eles já foram testados. Deus coloca duas árvores, né? A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da eternidade, para testar a obediência deles a Deus, né? Então ele fala que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, por inveja, por egoísmo, por interesse de ser melhor ou maior ou igual a Deus, come do fruto do conhecimento do bem e do mal e desobedece a Deus. Abraão também é diversas vezes testado por Deus, mas o teste que mais toca o nosso coração é quando Deus pede a Abraão seu filho Isaque, não para comprovar nada para Deus, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas para comprovar para o próprio Abraão que ele amava a Deus mais do que todas as outras coisas, porque ele vai para entregar seu filho. A gente vê também quando Deus fala na Bíblia a respeito de deserto, quando ele fala sobre tentação, quando fala sobre tempestade, ele fala sobre os testes de Deus sobre a vida das pessoas. Nós passamos constantemente por essas provas. A gente vê isso, provas que são bem dolorosas, são quando, por exemplo, Deus fica em silêncio, ele não responde às nossas orações. Nossa, essa prova é ardente. Ou quando a gente é injustiçado, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não concorda na nossa vida. Ou alguma tragédia, né? Quando acontece algum acidente, alguma coisa na nossa vida que a gente não está preparado psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para receber aquilo. E aí o que acontece? A gente se sente impotente, né? Com relação a isso. Eu falei sobre Gideão, né? Que Gideão fala, Senhor, se nós somos verdadeiramente servos do Senhor, se nós somos povo escolhido teu, por que nós estamos passando por isso? E diversas vezes a gente questiona isso mesmo para Deus. E a gente passa pelas provas, pelas angústias para ser forjado, né? Para que o nosso espírito fortaleça, seja mais forte do que a nossa carne, e para que a gente vença verdadeiramente. A palavra de Deus diz que o Senhor não dá fardo maior do que possamos carregar. Parece que é maior, mas não é. Um exemplo é a vida de Ezequias. Ele passou uma vida plena na presença do Senhor. E ele tirou os ídolos de Israel, né? Porque o povo havia se afastado da presença de Deus e ele vai lá, tira os ídolos, né? Mas aí o que acontece? Chega uma hora que Deus fica em silêncio com ele. E aí quando Deus vai... O profeta Isaías vai até a casa dele e diz que ele vai morrer... E ele fica desesperado com isso, a Bíblia fala que ele vira o rosto, a face dele para a parede e clama ao Senhor. E o profeta Isaías não está nem saindo ainda, não está nem fora, né? E ele volta, Deus fala com ele, ele volta e o profeta fala com Ezequias, olha, Deus ouviu a sua oração. E ainda dá uma prova, né, de que ouviu, que é voltando o relógio 10 graus. Então, Deus permite que ele viva mais 15 anos. Por quê? Porque ouviu a oração dele. E assim, acaba que quando ele morre, ele deixa um herdeiro, né? De 12 anos,
que se afasta novamente da presença do Senhor. E às vezes a gente fala assim, antes ele tivesse morrido, ele não tivesse deixado esse herdeiro, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Cada dia, cada segundo é importante, né? Para crescimento, para formação do nosso caráter, para que a gente possa viver pelo amor de Deus e na dependência do Senhor. Deus é tudo na nossa vida. Ele é o que é mais importante para cada um de nós. A Bíblia diz que felizes são aqueles que são testados e são aprovados, porque receberão um galardão. E também nós estamos aqui na Terra, né? O que nós passamos na Terra é para que Deus teste a nossa confiança nele também. Por quê? Porque olha só, ele primeiro ele confiou em cada um de nós. Ele nos deixou tudo que ele fez para que a gente tomasse conta. Ele fala que ele termina a criação e ele fala assim, que a gente dê nome aos animais, que a gente tome conta deles, que a gente se alimente dos frutos da terra, que a gente domine sobre a terra. Então, assim, ele deixa tudo em nossa confiança. Ele confiou em nós, apesar do nosso pecado, né? E aí, o que acontece? Ele espera que nós confiemos nele. A gente não pode falar que nada que a gente tem aqui na Terra foi conquistado pelas nossas próprias mãos, não. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Quando Jesus fala sobre a parábola dos 10 talentos, que ele explica a parábola dos 10 talentos, ele está falando exatamente sobre essa confiança do Senhor em nós. E ele fala que ele deu a cada um 10 talentos, e aqueles que usaram de sabedoria, confiaram em Deus, usaram da sabedoria, do talento que Deus deu para cada um deles e multiplicaram aqueles talentos, Deus se alegrou neles e disse, né, servo bom e fiel. E Deus dá mais responsabilidades para aqueles que agem dessa forma. Mas para aquele que escondeu o talento com medo do Senhor, sem confiar em Deus, com medo de errar, esse Deus fala que não é fiel, é tolo. Então, ele quer que a gente confie nele. A palavra diz assim, confia no Senhor e faz o bem, e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, assim, Deus está falando assim, que assim como ele confiou em você, que você confie nele. Jesus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E Deus nos deu grandes coisas. E aí eu deixo a seguinte pergunta para cada um de nós. O que Deus te confiou de importante? Qual foi o talento que ele te deu? E você está fazendo o que com esse talento? Você está enterrando, escondendo porque você está com medo de Deus? Ou você tem confiado e cuidado do talento que Deus te deu e feito com que ele multiplique? O que você tem feito com esse talento? E é isso que eu quero deixar para vocês no nosso 5º dia. E até amanhã, o 6º dia.